E começa. Então vamos lá. Bem, sejam e contido em R um intervalo F uma função contínua em I e AB pertencente a I com A menor do que B, tá? Começar a aula nessa situação aí. Hoje, 2 horas. Lá no bloco 914, viu? É no bloco 914. Então, I contido em R é o intervalo, F é uma função contínua em I, e A e B são números reais em I com A menor do que B. O conjunto denotado por assim, tá? G de F de A e B e dado por isso aqui é o conjunto formado por cada par XY, tá? Tal que X está entre A e B e o Y é igual a F de X. Ou então, mais simples, né? Mais simples, o conjunto formado pelos pares X, F de X, tais que o X é tal, conjunto formado por cada par ordenado da forma X, F de X, tal que X é maior que ou igual a A e menor que ou igual a B, tá certo? Ele é denominado, ele é chamado, denominado, segmento do gráfico de F, do ponto A, do ponto AF de A ao ponto BF de B. Ou simplesmente de A até B, tá? Então veja, você tem aqui tá aqui a reta, as entidades aí que aparecem nessa definição, o intervalo I, uma função que é contínua em I,
Você tem um ponto A em I, um ponto B em I. Com isso, você tem no gráfico da F o ponto AF de A e você tem o ponto BF de B. E quem é esse segmento de gráfico? É esse pedaço aqui do gráfico. É o conjunto formado por cada ponto da forma XF de X é o conjunto formado por cada ponto da forma x f de x, onde o x varia entre A e B. Então, esse azul aqui é o segmento do gráfico de F de A até B. E o objetivo aqui é definir o que é o comprimento desse gráfico e como calcular esse comprimento. E vou fazer aqui para vocês numa situação especial. No caso em que a função f é de classe C1 no intervalo I. O que significa uma função ser de classe C1? Significa que ela é diferenciável e a sua derivada é contínua no intervalo I. Por definição, uma função de classe C1 no intervalo I, quando ela é diferenciável no intervalo I, e a sua derivada é uma função contínua no intervalo I. Então, isso é que ser de classe C1. I, a função é diferenciável em I e a derivada é contínua em I. Tá? Então, vamos definir vamos definir o que é o comprimento do gráfico e como se calcula esse comprimento definido. Tá certo? Então, para isso, então, vocês têm vocês têm aí a definição. Agora eu vou colocar a situação que é essa. Sejam I contida em R um intervalo F uma função de classe C1 em I e A e B reais com A menor do que B. Com o objetivo de definir o comprimento do segmento de gráfico de F desde A até B, eu vou fazer o seguinte. Eu vou observar a seguinte coisa. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo AB, seja HP, que eu vou denotar assim, HP, a poligonal A. Uma poligonal é uma curva formada por uma sucessão de segmentos de reta, que é o polígono. O bordo do polígono é uma poligonal, tá? A poligonal ligando sucessivamente os pontos, ou a poligonal passando pelos pontos. A poligonal ligando os pontos ou passando ligando os pontos. X0, F de X0, que é o A, F de A. X1, F de X1. X2, F de X2, passando por todos os pontos até passar pelo último ponto, que é o ponto Xn
f de xn. Vou fazer um desenho aqui, tá? Um outro desenho. Então, aqui, ó. No caso ali, o f pertence ao I, não é isso? Pertence aos reais. Ah, desculpe. A e B pertencente a I. Como no caso aqui, ó. A e B pertencentes a I. Consertado. A e B pertencente a I. Tá? Então, observe a situação. Está aqui a reta. O intervalo I. Onde a função f é de classe C1. Está aqui. Então, a função f é de classe C1. Ela é diferenciável. Tá? Aqui. E aqui eu vou pegar o A. Pegar o A. O B. Então você tem um ponto AF de A. Aí eu vou pegar X1, X2, X3 e o B como sendo X4, onde o A é o X0. Então você tem um ponto X1, F de X1, você tem um ponto X2, F de X2, você tem um ponto X3, F de X3, esse aqui é o, vamos usar a nossa notação, é o X0, F de X0, né? X0, F de X0. E você tem o último ponto, Xn, F de Xn, que no caso é X5, F de X5. 4. X4, F de X4. Muito bem, obrigado. X4, F de X4. Eu estou com N igual a 4. Então eu tenho uma poligonal. Eu tenho um segmento do gráfico desde esse ponto até esse, tá? Então o segmento do gráfico, vou marcar aqui tá aqui o segmento do gráfico, daqui até aqui. E eu vou pegar a poligonal agora. Poligonal HP é essa. Ó, eu fiz com N igual a 4. Imagine que eu tivesse feito com N igual a 100, se fosse possível, execuível. Com N igual a 100, tá? Se a partição é fina, não é só o N ser grande, é a partição ser fina. Quer dizer que todos os intervalos são pequenos em relação ao comprimento do intervalo, porque a norma da partição, né, a norma da partição próximo de zero, a norma da partição é o comprimento do maior dos subintervalos. Então, se a norma da partição é um número próximo de zero, a poligonal ela tem muitos segmentos, todos pequenos, de forma que a poligonal é uma aproximação melhor do que essa que eu fiz aqui. Quanto mais fina for a partição, melhor a poligonal aproxima o segmento de gráfico. Tá? Então vocês já sabem onde é que eu estou querendo chegar. Eu vou tentar, definir o quê? O comprimento do segmento de gráfico como limite do comprimento dessa poligonal quando a norma de P tende a zero. Mas para isso eu preciso saber quem é o comprimento dessa poligonal. E eu sei.
tem-se o seguinte: quem é o comprimento dessa poligonal? É o comprimento do primeiro segmento, mas se eu tenho as coordenadas dos extremos de um segmento, eu tenho o seu comprimento. Porque a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Então, o comprimento dessa poligonal HP, vamos fazer no caso geral, é o comprimento do primeiro segmento, que é o quê? Raiz quadrada de quem? De x1 menos x0 ao quadrado, mais quanto? F de x1 menos f de x0 ao quadrado, mais o comprimento da segunda poligonal, x2 menos x1 ao quadrado, mais o que? F de x2 menos f de x1, tudo isso ao quadrado, mais, continuando assim, calculando todos os comprimentos, somando até o último, que é a raiz quadrada de quem? De x índice n menos x índice n menos 1 ao quadrado, mais o que? F de x índice n menos f de x índice n menos 1, tudo isso ao quadrado. Isso é o comprimento poligonal. Agora eu vou ver esse comprimento como a soma de rima de uma função contínua. Como? Usando o teorema do valor médio. Eu vou usar o teorema do valor médio em cada intervalo da forma xi menos 1, xi. Eu vou usar o teorema do valor médio no primeiro intervalo, que é o intervalo x0, x1, no segundo intervalo, que é x1, x2, em todos os intervalos até o último, que é o xn menos 1, xn. Porque em cada intervalo desse, com o i variando de 1 até n, a função é contínua e diferenciável. Então eu posso aplicar o teorema do valor médio, que diz o seguinte: pelo teorema do valor médio, existem um número C1 no primeiro intervalo aberto da partição, um número C2 no segundo intervalo aberto da partição, e continuando assim, o número Cn no último intervalo aberto da partição, que é o intervalo xn menos 1, xn, tais que f de x1 menos f de x0, ó, é igual a quê? A derivada da f em C1 vezes x1 menos x0. O f de x2 menos o f de x1 é a derivada da f em C2 vezes x2 menos x1. Assim, passando por todos eles sucessivamente, até que eu tenho o f de xn menos o f de x índice n menos 1 igual a derivada da f em Cn vezes xn menos x índice n menos 1. Pronto, encerra, começa.